Paulo discursa perante o rei Agripa, livro de Atos, capítulo 26. Vamos ler juntos agora. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormemente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém. Todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que sou acusada pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que ao Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo interrompeu em alta voz: Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza. Pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim Deus permitisse, que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais, qual eu sou, exceto estas cadeias.
Amém? Que capítulo. É interessante que, mais uma vez, Paulo fala sobre o quê? Sobre a sua vida, né? Quanto à minha vida, tá lá no versículo 4. Ele vai fala de como ele foi encontrado pela luz do Senhor, o quanto ele foi iluminado, o quanto o Senhor Jesus o Senhor falou com ele, né? Nesse versículo aqui. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, o Senhor afirma. O Senhor é tremendo, porque o Senhor sempre traz uma palavra que ressalta a nossa identidade. Porque, lendo agora, né, pela segunda vez aqui, porque Paulo poderia ter sido assim, questionado por não ter sido testemunha ocular, não ter sido discípulo ocular, de ter caminhado com Jesus como discípulos. Mas o Senhor é tão tremendo, é tão provedor que ele fala, olha, porque eu sou Jesus a quem tu persegues, levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso apareci, para te constituir ministro. O Senhor não precisava mais falar testemunha, mas ele fala constituir ministro. E ministro e testemunha, ou seja, é o próprio Senhor que fala para Paulo, porque o Senhor ainda ia fazer muitas coisas, ainda ia aparecer de outras formas para Paulo. O próprio Senhor está falando aqui. E o Senhor fala essa coisa boa, né, de se ouvir, mas antes, no versículo 14, o Senhor também, né, sabe como falar com cada filho seu. E como Paulo, ele precisou falar assim, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, né, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. É tão interessante o próprio Paulo falar isso em sua defesa, porque esse versículo, né, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões, porque naquela época usava-se aguilhões para conduzir os bois, né? Então, tinha uma ponta aguda na extremidade e a outra era redonda, que era para o homem segurar. Então, quanto mais o animal resistia, mais ele se machucava naquele aguilhão. Então, o Senhor falou assim, numa linguagem que todos compreendiam, né? Porque era comum esse contexto pecuário, agrícola, essas coisas assim, as pessoas entendiam muito claramente. A gente aqui não entende, que a gente mal vai numa fazenda, mas era bem comum para eles. E para ver como o Senhor, né, foi esperando por Paulo. Paulo tinha um desejo tão grande de servir a Deus, mas estava servindo da forma errada. E o Senhor fala claramente, né? Ô Paulo, pelo amor de Deus, meu filho. Pelo amor de Deus, Deus falando pelo amor de Deus, não. Isso aí é a Aline. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, quanto mais a gente resiste à vontade de Deus, mais a gente se machuca. Quanto menos a gente entende a vontade de Deus, mais a gente se machuca. Quanto mais a gente fica brigando com Deus, mas Senhor, eu quero. Mas Senhor, faz. Mas Senhor, quanto mais a gente só se machuca. Então, vamos deixar essa luz que iluminou a vida de Paulo, que foi a luz do Senhor Jesus, iluminar nosso coração, nos levar ao arrependimento genuíno, que é arrependimento que significa mudança de mente mesmo, do modo que os pontos de vista de uma pessoa arrependida, seus valores objetivos e comportamentos são mudados e toda a sua vida é vivida de um modo diferente. Vamos permitir que essa metanoia aconteça no nosso juízo e que a gente viva uma vida que agrade ao Senhor e que, repito, que constantemente a gente peça para o Senhor, som do meu coração, vê se há algo mal em mim. Me mostra, me revela o que há de mal em mim para que eu possa me arrepender genuinamente, corrigir a rota, né, acertar aí, se eu estou fora do prumo, entrar no trilho, né, que prumo é aquele negócio de construção. Se eu estiver errado, por favor, nos comentários me corrijam aí. Então, assim, essas linguagens vai da fazenda agora para a linha do trem, mas se a gente sair da linha do trem, né, sair do trilho, se a gente sair fora do prumo, que o Senhor nos alerte, ou melhor, que nós estejamos atentos, porque o Senhor nos alerta através da sua palavra a hora que a gente quiser, é só pegar e abrir. Ah, mas eu não vou andar com a Bíblia deste tamanho, né, Aline? Tudo bem, anda com a Bíblia no seu celular, é o mesmo efeito, é a palavra de Deus. O que importa é a gente ouvir e praticar.
para que a gente não seja somente ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. Amém? O capítulo 27, Paulo vai ser enviado para a Itália. Agora que eu vi, gente, eu não terminei o capítulo. No capítulo 26, que eu acabei de ler, eu parei no versículo 29, mas ainda tenho, deixa eu terminar, tá? Versículo 30, que diz assim: A essa altura, levantou-se o rei, também o governador, e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu à festa e disse: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Então é assim que acaba o capítulo 26. E eu te vejo no capítulo 27.